Olá, meu nome é Mona Lisa, sou estudante de Medicina Veterinária do IFMG. Vou falar um pouco da disciplina de farmacologia, mais especificamente das formas farmacêuticas e as vias de administração dos medicamentos. Bom, as vias de administração se resumem em 3 vias, que são as digestivas, partindo da boca até o ânus do animal, e as vias parenterais, que são quaisquer acessos por meio de agulhas, e as vias transmucosas ou tópicas, que são vias de mucosa em locais específicos. A principal via da digestiva é a oral. Então aqui a gente tem alguns benefícios, que ela é simples, segura, barata, não requer pessoa especializada, então qualquer pessoa consegue colocar um medicamento na boca do animal. E temos também uma fácil reversão, ou seja, a gente consegue fazer com que o animal vomite, principalmente cães e gatos, né, caso tenha ingerido algum medicamento de forma errônea. A parte não convencional dessa via é que a absorção ela pode ser interferida, né, pelo pH do estômago, pela flora gástrica. Então, medicamentos que vão ter essa interferência, o ideal é que eles não sejam feitos por via oral. Temos também a questão de que animais com diarreia ou com vômito também não é interessante que tenha via oral. Além disso, a deglutição nem sempre é fácil. Temos aqui um meme, né, mostrando o cachorro colocando para fora o medicamento. Bom, outra via bastante usada, né, aliás, essas formas farmacêuticas do medicamento é principalmente o que a gente chama de remédio, né, que na verdade não é remédio, são os comprimidos, as cápsulas gelatinosas, as drágeas, ou seja, basicamente aquele mais convencional que a gente compra mesmo na farmácia e toma, né? Mas além disso, a gente tem os medicamentos líquidos. Aqui a gente coloquei também o comprimidinho, que é um tablete mastigável, que é um formato de biscoito. E a gente tem o líquido, coloquei o mais famoso deles, o dipirona. Temos também xaropes, né, suplementos vitamínicos, temos a suspensão, que é o pó que a gente dilui em água. Temos também o letuário, que é aqui no caso eu coloquei um vermífugo para cavalo, né, uma espécie de pasta. E coloquei também o glicopan, um suplemento vitamínico, também com uma textura de xarope. E também pó, que é uma forma de via oral. Bom, outra via, né, da área digestiva é a retal. A gente tem principalmente aqui os gatinhos, né, constipados, e a gente tem o supositório e o enema, que é uma forma líquida para poder conseguir fazer essa desconstipação dos animais. Temos também a via ruminal, que é feita principalmente para que a gente consiga acessar o rumen dos ruminantes, já que esse rumen nunca se esvazia. Então aqui é principalmente feito, além de pesquisas, né, para tratar alguns, entrar com antiparasitários, para que esse animal não sofra com eumintos aí no seu rumen. As vias parenterais envolvem principalmente e exclusivamente, para ser mais sincera, as agulhas. Então, para ser via parental, tem que ter agulha. Aí a gente tem aqui uns benefícios, é um efeito muito rápido, porque a gente já vai jogar ele na absorção, né? Seja na corrente sanguínea ou os outros. Então, ele não precisa ser absorvido, porque a gente já vai jogar lá para dentro do organismo do animal. Aqui a gente tem um acesso, né? No cavalo, um acesso muito bem feito, inclusive. Quando esse acesso não é bem feito, a gente tem algumas situações que não são recomendadas. E como a gente já joga lá direto no organismo, é uma difícil reversão, a não ser que a gente tenha um antídoto para isso, para o medicamento. E quando não é feito direito, ou o animal tem uma sensibilidade, acontece uma irritação ou inflamações. Quando se utiliza, né, reutiliza agulhas de outros animais, ou também, no caso, né, pode ser aquele mesmo animal, mas você deixa ele numa superfície, pega uma sujidade e volta no animal, podemos ter grandes inflamações, como é o caso desse abscesso.
Bom, é importante lembrar que nesses casos de via parenteral, a gente precisa fazer o refluxo venoso. O que é isso? Então, aqui a gente tem, né, por exemplo, uma via intramuscular, subcutânea, endovenosa, intradérmica. E aqui, vamos supor que a gente vai fazer um endovenoso. Então, eu vou puxar o êmbolo dessa seringa e é preciso que saia sangue. Porque se não sair sangue, eu não estou no lugar correto, eu não estou numa veia ali, né? Vamos supor, mais pra frente a gente vai ver a questão da articulação. Se estiver fazendo um medicamento no sinovial, se não sair líquido sinovial, está aplicando em algum local errado. Então é importante fazer, né, esse refluxo venoso para ter certeza de que não está numa veia, não está numa artéria, está aplicando o medicamento no lugar correto de se aplicar. Bom, aqui eu coloquei mais algumas vias, né, do parenteral, que aqui a gente tem o intraarterial, ou seja, um acesso na artéria. Temos aqui epidural, aqui na parte da lombar 7 e da sacro 1. Então, temos esse espaço lombro-sacral. Temos também, aqui tinha uma notícia sobre anestesia intratecal induce. Então, a gente tem intratecal. A gente tem também a intraarticular, que foi o que eu falei. Aqui precisa sair o líquido sinovial, senão estamos aplicando o medicamento no local errado. Bom, outro uso aí venoso que a gente tem, né, com as agulhas, muito famoso, é a ocitocina, muito utilizada principalmente em vacas, né, em lactação, para que elas produzam leite. Então, a ocitocina ela favorece, dentre outras coisas, muito famoso, é o leite. Inclusive, mulheres utilizam ocitocina, né, para injeção de leite, para dar de mamar aos seus bebês. Outro uso da ocitocina também se dá em cadelas para favorecer o parto. O uso tópico, né, do medicamento, a gente tem principalmente o Puron e o Spot-On. O Puron tá aqui um GIF, né, o médico veterinário colocando desde a cauda do animal até o pescoço. E o Spot-On é a tradução livre mesmo dele, é um local, né, é um uso local do medicamento. Aqui a gente tem diversas formas, né, de colocar um medicamento num local, que tem algumas delas, além desse, né, o Colosso aqui e o Frontline, que é bastante famoso. A gente tem aqui algumas formas farmacêuticas que eu coloquei o spray, né, então aerossol, o mata-bicheira, muito famoso, tem vários, principalmente aquele roxinho, esse aqui é o prata. Por uma experiência própria, eu gosto muito desse, eu acho ele bastante interessante, principalmente porque ele é cicatrizante, ao passo que o roxo eu não vejo tanta cicatrização assim. Então ele é muito interessante, às vezes o animal tá ali numa cerca, acaba se machucando, é interessante bater para, né, para não dar uma bicheira, para não dar um easy. Então é bem interessante ter isso em casa, além de outras coisas também, como as pomadas, o Vetagloss, que é muito famoso também. Temos o gel, também de uso tópico, e o unguento, que eu também sou muito fã de ter um unguento em casa, porque sempre tem um machucadinho ou outro em animais. São gatos que se batem, que se mordem, cachorro também. Então, sempre é interessante ter um unguento em casa. Para qualquer machucadinho, a gente passa. São formas farmacêuticas assim, muito interessantes, porque não exigem nenhuma mão de obra especializada. Então, qualquer pessoa pode pegar ali, intuitivamente mesmo, um unguento, passar no seu animalzinho, que é sucesso. Bom, outras formas que a gente tem tópicas, né, é oftalmológica. Então, essa forma oftálmica serve, né, para anestesiar também, né, o animal, ou para lubrificar, um antibiótico, um anti-inflamatório. Tem várias finalidades para esse colírio. Outra forma que a gente tem é a ontológica. Então, é principalmente, né, para aliviar aí a sarna, as otites. Aí aqui a gente tem as partes líquidas, né? Tem também aqui ó, um tratamento de fungo. Então, aqui a gente tem as formas líquidas e aqui a gente tem uma suspensão oleosa. Eu não conhecia esse Aurivete. Muito interessante também, antimicótica, anti-inflamatória e analgésica. Então, é muito interessante, uma pomada bem interessante aqui para passar no ouvido do bichinho. Outra forma, coloquei aqui, polêmica nasal, né? Na verdade, é um trato respiratório que esse animal
um animal pode estar recebendo oxigênio, ou, né, também no caso de uma anestesia inalatória, né, vai ser pela via nasal e pela boca também, né. E aqui eu coloquei uma sonda nasogástrica para que o cavalo tá, vamos supor, numa síndrome cólica. Eu vejo mais como um remédio, né? Vai ser algo que vai auxiliar o médico veterinário, não necessariamente um medicamento. Mas aqui, por exemplo, a gente pode colocar, né, alguma coisa para lavar o estômago desse animal se ele tiver com uma compactação, por exemplo. Então, é um remédio muito interessante, a sonda nasogástrica. Temos aqui também a aplicação intramamária. Ela é tópica, né, principalmente no tratamento das mastites. Então, é um grande problema do produtor de leite. Então, aqui temos um medicamento para tratar a mastite. Outra forma que eu achei muito interessante de colocar também é a Excalibur. É uma coleira, né? E ela evita que o mosquito, que é o transmissor da leishmania, pose no animal. Se ele não vai pousar, ele não vai picar. Se ele não picar, a gente não tem aí a passagem, né, do parasito, da leishmania para o animal. Então, é uma coleira super funcional para que a gente não tenha aí animais com leishmaniose, que é um grande problema da saúde pública do Brasil. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por quem assistiu até agora. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho do que eu estudei nessa apresentação. E é isso, muito obrigada.